Fala, meu lindo! Minha linda! Tudo bem? Essa é a última mensagem da série Essência. É que a gente não combinou antes, era para ter toda uma comoção agora, lágrimas, choro, mas a gente aprendeu a esperar em silêncio, então por isso que melhoramos mais de ontem para cá. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E essa mensagem, ela demorou muitos anos para ser gerada no meu coração, e hoje eu entendo por quê. O tema é sobre dominar as emoções, ou governar os nossos sentimentos. Tão lindo. Eu não sei como você encontra-se agora ouvindo uma mensagem como essa. Seja lá qual o sentimento que você domina, no final esse sentimento vai estar subjugado por uma decisão poderosa. Posso ouvir 2 amém pelo menos? Por uma coisa que é uma promessa de Deus, os frutos do Espírito. Uau! Tão lindo. A gente vai para a mensagem, mas antes eu vou te pedir, é a última mensagem da série. Se você não assistiu as outras, assiste tudo. Mas já tem outra mensagem nascendo, já tem outra série vindo, porque a gente não para. Já são mais de 5 anos, todos os dias, 7 horas da manhã, aqui nesse canal do YouTube, que está chegando quase em 10 milhões de inscritos nessa hora do campeonato. Então, meu lindo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho. Lindo, você é parte de uma história linda. Então, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo, e principalmente para alguém que Deus vai colocar no teu coração para receber essa mensagem. Amém? Vamos lá. Ai, obrigado, só alguém lembrou. Vamos lá. É que demorou. Assim, pode esperar em silêncio, mas não tanto assim. Provérbios de número 25, verso 28 diz: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Veja, é muito grave isso. A Bíblia está dizendo que se eu não governo as minhas emoções, eu não tenho defesa. Ou seja, qualquer coisa tem o poder sobre mim. Qualquer ataque tem poder sobre mim. Uau! Olha, quando você olha para Provérbios, você tem que entender que quem está escrevendo é o homem a qual o Senhor deu mais sabedoria sobre a terra. E esse homem, inspirado por Deus, está dizendo: se você não governa as tuas emoções, você é uma cidade sem muralhas, com os muros destruídos. Ou seja, o inimigo não precisa de estratégia para vencer você. Você é a própria derrota. Porque veja, se as nossas emoções nos governam, nós estamos fadados a sentimentos que são destrutivos.
eu preciso simplificar o que vivemos hoje. São tempos, não é verdade? Nós vivemos de passado, vivemos de presente e vivemos de futuro. Cada estação tem o poder de provocar um tipo de sentimento no nosso coração. O passado tem o poder de despertar um negócio que nós conhecemos muito bem no século 21, chamado depressão. Se você é governado pelo teu passado, se o teu passado te persegue, aquilo produzirá dentro de você uma depressão, uma angústia que você não explica, uma dor que você não consegue resolver. Sabe, é uma prisão de portas abertas. E aí nós temos o presente. E o presente é reservado de muitos medos. Sabe, medo do que vai acontecer. E eu não estou nem falando sobre o futuro ainda. Eu estou falando sobre o agora. Sobre aquilo que nós não temos o controle. E aí, bom, aqui a gente morre de medo também. E o futuro, aí o que nos reserva é a ansiedade. Veja, essa é a grande depressão, a diferença, não é verdade? Entre depressão e ansiedade. Depressão conecta com o passado, a ansiedade conecta com o futuro. E entender isso é um ótimo caminho, porque eu consigo distinguir aonde está o meu problema, se está no futuro ou se está no passado. E a gente já teve bastante instrução para entender que se o problema está no passado, o perdão é o que resolve. E se o problema está no futuro, a minha confiança em Deus que resolve. Dez améns. Eu vou então dizer de novo para ver se melhora. Se o meu problema está no passado, o perdão é a cura para o meu problema. Se o meu problema está no futuro, a minha confiança em Deus é o que cessa a minha ansiedade. Olha, eu não sou médico e tenho muito medo de falar sobre isso, porque quando se trata de patologia, você precisa procurar um médico. Alguns dias atrás eu estava num programa de televisão e o assunto era ansiedade. E havia um médico. Ele falou algo sério. Ele disse: olha, se você tem ansiedade, isso é normal. Ansiedade é normal do ser humano. Só que eu estou dentro de mim assim. Mas eu sou educado. Estava assim. Mas ele dizendo, a ansiedade é normal. O ser humano é ansioso por natureza. É normal ser ansioso. E eu dentro de mim. A Bíblia diz que eu não posso ficar ansioso por coisa alguma. Eu não posso. Por quê? Porque se eu creio que Deus está no controle, não há o que temer. Não há o que temer, entenda, não há o que temer. Ele está no controle de todas as coisas. Bom, mas é uma maturidade isso, de fé. Não é tão simples. E aí, bom, mas ele falou algo sério. Ele disse: se o seu problema é depressão e você sente desejo de morrer, você precisa procurar um médico. Às vezes é um problema de hormônio, às vezes é uma questão fisiológica, e pode ser mesmo, mas às vezes é só um perdão que não saiu. Às vezes é só uma dor que não foi curada. Às vezes é só um trauma que não foi ressignificado. E aí, lindo, eu posso te dizer com toda certeza da minha vida, porque eu vivo e morro por essa mensagem: se tem uma palavra que tem o poder para curar todas as doenças do ser humano, que tem poder para aplacar todas as nossas dores, é o Evangelho de Jesus. Ele tem poder sobre o nosso passado, Ele tem poder sobre o nosso presente, e Ele tem poder sobre o nosso futuro. Mas veja, para isso nós precisaremos desenvolver uma caminhada com Ele.
E na nossa caminhada nós revelaremos o caráter de Jesus em nós. Algumas pessoas nós só entendemos porque Deus escolhe por conta da história que constrói ao longo do tempo e pelas atitudes que demonstram nos dias de crise. Há um homem na Bíblia que para mim e para todos os cristãos é um exemplo de várias formas. Mas como é homem, também teve os seus erros, também teve seus defeitos, e a Bíblia não engana nenhum, está todos lá. E eu estou falando sobre Davi. Mas veja, teve um dia que algo me saltou aos olhos, e eu vou ler para você rápido e vou te explicar. 1 Samuel, capítulo de número 24, a Bíblia, na epígrafe está escrito: Davi poupa a vida de Saul. É isso que a Bíblia está dizendo. Davi poupa a vida dele. Qual é a história? A história é o seguinte: sucedeu que quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto em Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos de todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos, junto ao caminho onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. Então Davi se levantou, cortou a borda da capa de Saul secretamente. Olha que emboscada. Veja, mas aconteceu algo quando Davi fez isso. Eu vou falar. A Bíblia diz que o coração de Davi se feriu, e ele disse: não vou matar Saul, porque foi Deus que ungiu ele, e se o Senhor ungiu ele, eu vou esperar o tempo de Deus para viver aquilo que ele me prometeu. Vou refrescar a tua memória. Havia um rei em Israel chamado Saul. Só que a Bíblia diz que esse homem virou-se contra Deus. Foi rejeitado pelo Senhor por conta das suas atitudes, pecados não arrependidos, e esse é um tempo da palavra. Então a Bíblia diz que Deus levanta um garoto que é ungido pelo mesmo sacerdote que ungiu Saul. Samuel foi o homem que ungiu Davi. Davi tinha 16 anos, então lembra da história. Ele foi ungido, permaneceu no campo, no pasto. Mas a Bíblia diz que, havia o Espírito de Deus sobre ele. E o Espírito de Deus que repousava sobre Davi fez ele vencer no campo, defendendo as ovelhas do seu pai, o urso e leão. Mas teve um dia que houve um conflito, e um gigante se levantou sobre a terra e desafiou o povo de Israel durante 40 dias. Então Davi foi enviado para levar comida aos irmãos, e a Bíblia diz que ele olhou o gigante e viu no gigante uma vitória. Aleluia, vamos viver. Ele viu no gigante uma vitória, e a Bíblia diz que ele, com uma pedrinha e uma funda, derrubou um gigante, e o povo de Deus venceu a batalha. Só tinha um problema: um homem chamado Saul. Todo mundo gloriou Saul, a Davi,
Ele venceu o gigante. Então Jonatas, filho de Saul, coloca ele como chefe dos exércitos. Só que aí a Bíblia diz que ele começa a se destacar demais, ele começa a crescer demais. Então agora Saul começa a querer matá-lo. E isso durou durante 13 anos. 13 anos. Um homem governado por emoções perseguiu um garoto governado por uma promessa. Acabou. Eu podia parar aqui, então vamos de novo. 13 anos um homem governado por emoções perseguiu um garoto governado por uma promessa. Bom, 13 anos fugindo da morte, lanças foram jogadas, calúnias foram feitas, promessas mentirosas, sabe, astúcias do inimigo. A Bíblia diz que um dia Saul falou para ele: se você derrotar 100 filisteus, você pode casar com a minha filha. Saul jurava que Davi perderia a batalha, e ele venceu e casou com Mical. É muita coisa para te contar agora, mas eu só quero que você entenda. Saul era governado pelas emoções, Davi era governado por uma promessa. Quem é governado pelas emoções não consegue ver o outro prosperando, não consegue acompanhar o crescimento dos outros, não consegue viver os planos de Deus, não consegue fluir naquilo que o Senhor o chamou, porque as emoções prevalecem sobre ele. Agora, quem é governado pela promessa permanece no meio da provação, prevalece no dia da angústia, sobrevive no dia da adversidade, resiste ao passado, tem esperança no futuro e vive de maneira plena o presente. Só que o teste da vida é quando as emoções se encontram com a promessa. Esse é o dia, sabe? Eu vou te explicar. Nós temos promessas de Deus extraordinárias. O problema das nossas promessas é quando eles encontram as nossas emoções. O problema da nossa fé é quando se encontra com a nossa ansiedade. O problema da nossa confiança é quando ela se encontra com o nosso medo. O problema da nossa crise é quando nós paramos de olhar para o Deus da nossa criação, aquele que nos chamou. E essa é a briga da nossa história maior, porque alguma coisa tem que vencer dentro de nós. E eu sei que você sabe, lembra? Nós somos corpo, alma e espírito, e a questão maior do nosso tempo é que nós somos almáticos demais. Nossas emoções governam tudo, governam as nossas decisões, governam as nossas reações. Então somos irados, somos pesados no falar, somos, imediatistas, somos ansiosos, mas é porque as nossas emoções estão governando sobre o nosso espírito. Só que tem um dia que essas coisas se chocam, e aqui Davi dá a maior lição da vida de alguém. Davi tem 3 coisas com Saul: passado, presente e futuro. O passado dele com Saul é dramático. Imagina quanta raiva Davi tem desse homem. Imagina quantas injustiças ele carrega. Imagina quantas memórias ele tem de Saul: lanças jogadas, calúnias, perseguições, mutirão. A Bíblia diz que ele reunia homens e ia atrás de Davi para matar Davi. Imagina o quanto de passado ele carrega desse homem. E tem mais. O presente agora é dentro da caverna. A Bíblia diz que Saul entra e ele está de costa para Davi. Está de costas. E também tem uma parada relacionada ao futuro. Davi só vai ser rei quando Saul não for mais. Olha que loucura imaginar você na circunstância de Davi. Você é Davi. Você foi perseguido 13 anos.
você foi humilhado, você foi envergonhado, você foi caluniado, você foi difamado, você foi destruído, você foi triturado, e esse inimigo entra de costas na tua frente, e você sabe que se ele cair, você se levantará no lugar dele. O que você faz? Bom, aqui determina o que te governa. Quem é governado pelas emoções não consegue esperar a promessa de Deus se cumprir no tempo certo. Quem é governado pelas emoções não vive a plenitude dos planos de Deus na terra. Meu Deus do céu, Jesus me ajuda. Se você é governado pelas emoções, você vai viver uma vida toda e não vai desfrutar da plenitude do que Deus tem para você. Você vai ser ansioso para sempre, você vai ser angustiado para sempre e nunca vai desfrutar do que a Bíblia chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não consegue. Então, Davi, o que eu preciso? Você precisa do que Davi tinha. A Bíblia diz que Davi tinha o Espírito de Deus sobre ele. Lembra quando Samuel ungiu Davi? A Bíblia diz: o Espírito de Deus entrou em Davi. E aqui aparecem os frutos do Espírito. Ah, lindo, essa é a melhor coisa do Evangelho. Quando Deus entra em você, os frutos do caráter de Jesus começam a ser percebidos através de você. A cada dia um fruto do Espírito se desenvolve dentro de você, e aquilo que viria para destruir você é aplacado pelo Espírito de Deus que te governa. Saul entrou, Davi cogitou, só que o Espírito que estava sobre ele lembrou ele: não, Davi, não é você que vai fazer, sou eu. Davi, não é você que vai tirar de Saul do reinado, sou eu. Davi, você não vai virar rei porque vai vencer Saul. Você vai virar rei porque eu liberei uma palavra sobre você. Saul não vai prevalecer. Ele vai tentar matar você, mas não vai conseguir. A minha palavra vai prevalecer. Davi, você só precisa confiar e esperar. Então a Bíblia diz que Davi diz: não vou. Ele fala para os soldados: deixa ele ir. E a Bíblia diz que quando Saul sai da caverna, Davi vai lá fora e diz: ei, meu rei, olha aqui eu, estou aqui. Você passou de costas por mim e eu não matei você. Ele estava dizendo: ei, Saul, você confia nas tuas emoções, mas eu confio no Deus de Israel. E a Bíblia diz que os frutos do Espírito são olha, o que eu vou te dizer, não estou inventando. É a Bíblia que diz que é o que vai acontecer sobre você se você deixar Ele governar sobre as tuas emoções. Se você colocar o sentimento de lado, se você for decidido, se você deixar Ele governar de verdade esse negocinho que você chama de coração. A Bíblia diz que esses são os frutos. E o fruto do Espírito de Deus em nós é amor, alegria, paz, paciência, meu Deus, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e, para arregaçar com tudo, domínio próprio.
Você não precisa de nada. Você só precisa de Jesus. Você não precisa de outro caminho. Você não precisa de outra porta aberta. Você não precisa de uma nova chance. Você só precisa de Jesus. Se você tiver Jesus, você tem tudo o que você precisa. Nem passado, nem presente, nem futuro poderão roubar a paz que vai governar o teu coração. E os frutos do Espírito te governarão: paz, mansidão, felicidade, alegria, amor, amabilidade, domínio próprio. Meu amigo, minha linda, você não tem noção que é nesse dia que toda a nossa fé começa a fazer sentido. Antes é balela. Eu sei que é difícil, mas que graça tem dizer que cremos no Senhor se morremos de medo do futuro? Que graça você vê num Deus que você diz que o ama, mas não deixa que Ele perdoe seu pecado e seu passado? Sabe, que fé é essa que a gente alimenta, que não é suficiente para nos acalmar no meio da tempestade? Pois olha que loucura, vimos na Bíblia a vida toda Deus entrando em batalhas, Deus vencendo guerras, Deus fazendo coisas sobrenaturais. Mas será que da nossa vez a gente não vai viver? Será que na nossa vez a gente não vai ver cura? Será que na nossa geração, na nossa vez, a gente não vai ver Deus agir, o mar abrir, a nuvem passar, a coluna de fogo, a água da rocha? Será que na nossa geração não vai ver? Lindo, a minha vida, ela só tem sentido porque Jesus entrou nela. Eu vou ser mais claro, eu vou viver a vida toda, e eu quero que você tenha certeza, eu vou pregar a mesma mensagem até o final. Jesus salva, Jesus batiza e Ele leva para o céu. Esse é o poder do Evangelho. Não adianta eu te apresentar o Evangelho se isso não te produzir maturidade, mas só vai produzir maturidade quando você deixar Ele governar sobre tudo e em todas as áreas da sua vida. Sabe, não adianta eu dizer que Jesus cura a ansiedade se o teu problema é depressão. Não adianta eu dizer que Jesus cura a depressão se o teu problema é ansiedade. Não adianta eu dizer que Deus tem promessa se você não confia no que Deus está fazendo hoje na sua vida. Tão lindo. É isso. Eu estou em paz agora e vou poder dormir feliz da vida, porque te contei a verdade completa. Se você não deixar Ele governar sobre tudo, no fim não vai governar sobre nada, porque uma coisa prejudica a outra. Não sei se você percebe, mas todos os frutos do Espírito se opõem a um sentimento da nossa carne: amor, ódio, paz, o caos, amabilidade, a ira. Meu Deus lindo, bondade, maldade. Deus está dizendo para mim e para você: se eu entrar, tudo que te assusta, tudo que te domina, tudo que te governa, tudo que rouba a tua paz, tudo que tira você da minha presença, tudo que tira você do centro da minha vontade, será destruído pelo poder que há em mim. Deus está dizendo: lindo, deixa eu entrar, deixa eu governar, deixa eu entrar. Se você deixar, você vai descobrir a verdade do Evangelho de um todo sobrenatural. Nada consegue parar você. O medo, o caos, a crise, a dificuldade, a doença, nada mais tem poder sobre você. Meu sonho é que a minha geração, que você que me ouve, tenha um encontro tão poderoso com Deus, tão extraordinário,
que possamos olhar para você e ver os frutos do Espírito em você. Imagina que pai seria se a tua casa hoje recebesse alguém não mais cheio de si, não mais dominado pelas emoções, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Imagina você resolvendo as circunstâncias da vida, não de maneira almática, não de maneira, humana, mas cheio do poder do Espírito Santo sobre você. Imagina. Atos capítulo 2 diz que isso aconteceu pela primeira vez. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. A oração essa noite é: enche-me do teu Espírito, para que não sobre nada de mim, Jesus. Oh, aleluia! Enche-me do teu Espírito. Enche-me da tua presença, enche-me da tua glória, Senhor, para que a minha carnalidade não prevaleça, para que a minha humanidade seja diminuída, Senhor, e para que a tua glória preencha todos os espaços, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E isso é o que queremos: sacrificar aquilo que nos afasta de Ti, para viver a eterna vontade que o Senhor tem sobre nós, Jesus, a Tua vontade perfeita. A promessa vai prevalecer sobre o sentimento. E eu vou fazer só uma pergunta para você e terminamos a série. Se o segredo é Ele dominar, essa é a única conquista que você abre a porta para que Ele possa entrar. O resto é Ele que vai na frente, mas nessa é você que abre a porta primeiro. 2 perguntas, uma resposta. Você que nunca entregou o coração para Jesus de verdade, chegou a hora, lindo. Você caiu no golpe. Você está aqui, o Senhor atraiu você, e você sabe que só tem uma maneira: entregando o coraçãozinho para Ele, reconhecendo que foi por você que Ele morreu na cruz, que foi por você o sacrifício dele, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. A Bíblia diz: porque Deus veio para dar vida e vida em abundância. É sobre você essa promessa. Segunda pergunta é para você que já viveu tudo isso, mas perdeu tudo porque virou as costas. Mas hoje você vai voltar para casa, porque há perdão para você, há uma chance sobre você. Amém. Eu vou perguntar, se a sua decisão for sim, você vai levantar as mãos. Se você estiver na sua casa, se você quiser dobrar os joelhos, a gente vai orar. E essa é a oração que muda toda a tua história. Lembra, apaga o teu passado, estabelece o teu presente e te desenha um futuro extraordinário, em nome de Jesus. Mas só acontece se Ele entrar. Eu sou esse garoto na internet. Eu sou esse garoto aqui agora para você. Eu não sou o melhor pregador. Eu sou um garoto ainda. Eu tenho 34 anos. O que eu sou é o porteiro do prédio que liga no teu apartamento e diz: tem alguém aqui na frente que quer entrar na sua casa? E aí você vai dizer: quem é? Eu vou dizer: é Jesus. Aí você vai dizer: ele está sozinho? Ele tá, mas tem muita coisa junto com ele. Tem mala, parece que ele está vindo para ficar e vai ficar bastante. Aí você vai dizer: tem mais alguma coisa que te chama a atenção? Eu vou dizer: tem vassoura, rodo, parece que ele vai fazer uma limpeza e que ele não vai deixar do jeito que tá. Aí você diz: pode entrar.
Aí eu aperto o botãozinho, ele entra, faz a obra, transforma, liberta, e o resto é com ele, em nome de Jesus, amém. Então pense bem, porque essa é a decisão mais importante da sua vida. Eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, levante a mão, sem constrangimento, sem vergonha. 1, 2, 3. Não. Muita gente. Não tem vaga no céu para Santo André assim não, irmão. Está fracionado. Talvez você não entendeu direito. Eu não convidei você para uma vida perfeita. Eu não convidei você para... Não, irmão. O convite do Evangelho é para que você renuncie. É para que você morra para esse mundo. Porque se estamos falando de um governo novo, o outro tem que ir embora. Você está entendendo? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Porque aquele que quiser viver uma coisa nova vai ter que deixar o outro, o velho morrer, lindo. Tem certeza? O convite do Evangelho é para morrer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se a sua decisão é a mesma, se você não ficou emocionado, aliás, se ficou emocionado, eu preciso te desemocionar, mas para que você não frustre o Senhor amanhã. Se a sua decisão é a mesma, se você tem certeza, pode ficar de pé no 3. 1, 2, produzir prova contra você. 1, 2, 3. Para não ficar chato, fique em pé todo mundo de uma vez. Se tiver alguém que você ama perto de você, tomando essa decisão, se despede dele. É verdade, se despede dele, diz tchau, bebê. Não vou te ver mais. A partir de hoje é um novo homem, é uma nova mulher. Em nome de Jesus. Sabe, dê um beijo, dê um abraço nessa pessoa. Talvez você não tenha ninguém agora na sua casa para fazer isso por você, lindo. Então se sinta abraçado agora. Se sinta amado pelo Senhor Jesus, que fez essa mensagem chegar até você. Você é amado por Jesus, você é escolhido por Ele. E o que vai dominar você não vai ser o sentimento, vai ser a promessa que Deus fez sobre você. Amém. Feche os seus olhos e ore comigo, palavra após palavra. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Jesus! Olha, isso é maravilhoso. Eu quero antes da gente ir para a mensagem, te fazer um pedido.
Se você está com a gente aqui toda segunda-feira, você é parte da nossa família já. Então dá uma olhadinha se você está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe o vídeo. Quando você faz isso, a mensagem vai mais longe. É sobre isso que se trata. Quanto mais longe o evangelho for, melhor. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo! O tema da mensagem é: controle-se. Você pode falar pro ser humano que está pertinho de você, fala assim, dá uma seguradinha aí, controla. Eu quero falar sobre duas inteligências: a inteligência emocional e a inteligência espiritual. São coisas que caminham juntas e que fazem muita diferença na nossa vida, na paz que governa o nosso coração, na maneira com que a gente decide, na maneira com que a gente interpreta as histórias, e muda tudo, e você vai ter certeza disso. O texto que vai nortear a nossa caminhada é o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35. Diz o seguinte: enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, e disse ao governante da sinagoga: não fique com medo, não temas, creia, apenas creia. 10 aleluias, mas eu quero só o final, então, para a gente não perder o brilhinho. A gente tá com um brilhinho aqui no meio. Tá diferente, tá diferente. Vamos de novo. Não tenha medo, apenas creia. Eu já devo ter falado sobre isso milhares de vezes, mas muito, muito mesmo. Só que lembra daquilo quando a gente lê o texto e o texto renova, tem uma visão nova, diferente, transforma a gente numa parte nova. E esse texto é assim comigo. Como eu leio muitos evangelhos porque amo demais, e cada vez é uma parada assim, nossa, tem isso aqui. E quando eu travo no negócio, irmão, batata, vai vir alguma resposta para alguma pergunta que às vezes nem existe, ou para uma demanda que às vezes até é recorrente. Como por exemplo, irmão, se a gente olhar no nosso meio, todo mundo sofre do mesmo mal aqui. Todo mundo. Um grau mais avançado, outro mais reduzido, mas todo mundo é igual, inclusive Joe. Uma palavrinha chamada... Nossa, como vocês estão bons! Qual que é o problema? Ansiedade. Irmão, isso é patológico generalizado. Nós somos tudo farinha do mesmo saco, tudo igual, só que uns, ó céu, ó vida, ó azar, eu vou morrer, a vida acabou, tudo deu errado. E o problema às vezes é isso aqui. Mas o ansioso maximiza a treta. O ansioso amplifica o BO, ele deixa maior, ele fica... não vai dar certo. Oh meu Deus,
E aí tem um que é menos ansioso, que fala assim: não, gente, vai dar tudo certo, mas por dentro assim. E tem gente, irmão, que nem sabe que é ansioso, mas não dorme há dias. E diz pra todo mundo: porque eu não sou ansioso. Aí você pergunta: e dorme? Dorme? É que eu fico pensando muito. É que eu tenho o síndrome do pensamento acelerado. É uma doença mesmo, mas isso também é um dos resultados de ansiedade. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender: o tratamento é necessário e é progressivo. Ninguém ouve uma mensagem ansioso e sai 0 bala. Você sai só menos ansioso. Aí no outro dia você fica menos ansioso. Depois menos ansioso. Às vezes a crise volta, fica muito ansioso. Depois menos. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. A minha vida é uma doideira. Você não tem noção das confusão que a gente se mete. Tudo que a gente envolve, tem muita gente junto. E é bala, irmão, e dívida. Você não tem noção. Quando a gente começa num evento desse, irmão, a gente já começa assim numa bala de dívida. Tudo caro. Esses homens não viajam mais de ônibus não, irmão. Porque mandar de ônibus, não, avião. E hotel, o hotel não acredita na gente que a gente vai pagar. Ele fala assim: tem que pagar antes de entrar. É uma loucura. Então é impossível, às vezes, a gente não fica assim: Senhor, será que vai dar certo? Ó céu, ó vida, Jesus, eu vou parar com essas confusão, Senhor. Terça-feira eu tô em outra, é doideira. Então a gente precisa cada dia desenvolver. Agora, um homem é uma lição de controle emocional. O Jairo. Por vários motivos que você vai entender. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai? Irmão, seu filho já afogou? Alguma vez seu filho já afogou? Fala o que você fez. Você quase faleceu. Irmão, a gente fica desesperado. E todo mundo corre, irmão, e chacoalha a criança, e aperta a barriga, e vai, a criança, calma, pai, já saiu faz 15 minutos. A gente desespera. Tem pai que é pior. Tem pai que se o filho tropeçar, ele chama o SAMU. Tem gente que maximiza. Mas quando é o nosso filho, é pior, não é? Quando a gente machuca, irmão, quando a gente cai, eu só tenho uma coisa na minha cabeça quando eu caio. Só uma, que ninguém tenha visto. Mais nada. Eu não penso em nada, irmão. Eu já tropecei, caí, e eu levanto assim: Jesus, só uma coisa, mais nada. Ninguém viu, será? Aí olha, e é tão bom quando a gente cai sozinho, irmão, maravilhoso. Quem é igual eu sabe, a gente tropeça e corre para dizer que nada aconteceu. É o trote inicial. Você dá aquela... Perdão, eu abri meu coração, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Agora, observa o Jairo. O Jairo é o príncipe da sinagoga. É um homem importante. Ele tem acesso a Jesus de uma maneira diferente, distinta. Ele chega pela frente e diz: Jesus, eu quero que o Senhor vá na minha casa. Minha filha está morrendo. A filha dele está morrendo. Então cada segundo importa. A minha filha está morrendo. Aí Jesus disse para o Jairo: tá bom, Jairo, eu vou na tua casa. O rolê de Jesus mudou. Não sei aonde ia, só sei que agora tem um novo endereço: a casa de Jairo. Então todos os discípulos estão dizendo: top, vamos para a casa do Jairo. O Jairo é rico. Jesus vai curar a menina, provavelmente. Vai ter festa, churrasco. Isso é incrível. Todo mundo: vamos ir para a casa do Jairo. Top. E todo pobre gosta de ir na casa de um rico, irmão, que é legal. Você entra, você fala assim: meu Deus! Eu entro fazendo conta. Gente, olha o lustre. Eu sou assim. Eu sou aquele que quando sai falando: você viu, Paulo? É a Paula. E eu sou aquele que copia as coisas, ainda sai falando: vamos fazer igual. Quando der.
Quer ver negócio de cheiro, irmão? Quando a gente foi na casa de um irmão que tinha um cheiro, o cheiro da casa do irmão era aquele cheiro de deu certo a vida, os boletos estão pagos. Irmão, e eu com vergonha de perguntar, tentando achar alguma coisa que tinha um nome. Vergonha, né, irmão? Eu não queria perguntar pra ele. E eu tô assim andando na casa. Céus, tá vendo, Paulo? Que isso? Nós estamos flutuando aqui dentro. E achando, irmão, não achava um vidro miserável pra ver o nome. E aí falei pro homem: qual é o nome deste cheiro? Desabafei. Bom, comprei, tá até hoje lá em casa. Eu entro e falo assim: que isso, hein? Só que os boletos estão tudo na gaveta igual, mas o cheiro tá lá. Aí, agora escute isso. Eles estão muito felizes, estão indo, e o Jairo tá com uma esperança. Pronto, meu problema tá resolvido, ele chegou na história. Se ele tá junto, vai dar certo, acabou. Ele tá indo pra minha casa, top. Só que daí do nada, uma mulher que não tem nada a ver com o B.O., que não foi convidada pra ir na casa do Jairo, que não era pra estar no meio do rolê, olha pra Jesus e diz assim: se eu só tocar nele, na orla do manto dele, eu sei que eu vou ser curada. Obrigado, irmão do aleluia. O irmão tá comigo. Irmão, ela falou: se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curado. Aí a Bíblia diz que ela vai, toca na orla do manto de Jesus e ela é curada. A história tinha que seguir logo, irmão. Mas a Bíblia diz que Jesus parou. Irmão, a parada aqui é o Jairo. Irmão, o Jairo tá aqui, ó. Ô, gente, coopera. Acha essa mulher logo, pelo amor dele aqui, ó. Porque o Jairo tem uma emergência. O Jairo tem uma emergência. Lindo, escuta bem. Quando a gente chega na presença de Jesus, na maioria das vezes a gente chega com uma emergência. A gente sempre chega desesperado, esboforido. Ai, Senhor, eu não vou fazer, era tudo errado. E Jesus é tipo 190, irmão. Ai dele se não responder. Você já fica assim: tá vendo? Porque não me ama. Porque a gente é ansioso. A gente não consegue controlar, irmão. Tem gente que se eu não responder fica bolado. Eu vejo meus directs às vezes uns revoltados, irmão. Tem gente que manda assim: não me respondeu, eu vou me matar. Aí ela manda outro dia: não deu. E eu tenho medo dessas pessoas, irmão. E tem gente que me responde e aí eu não vejo e ela responde de novo: você é muito soberbo, você é arrogante demais, eu te odeio. Aí no outro dia ela manda: que mensagem maravilhosa. Porque ela esqueceu, mas ela já dele no meio da gente, irmão. E eu só vi na parte, eu dei uma volta e falei assim: odeio, amo, odeio. Eu não tenho culpa. E com Deus a gente é igual. A gente chega e diz: resolve. E aí Deus parece que não faz. A gente tá vendo? Deus não existe, eu não gosto mais disso, eu nunca mais vou. Aí você vem, uma palavra te toca e você fala assim: Jesus, você tá só brincando. Porque a gente não consegue se controlar. A gente tá oscilando demais toda hora. E o que Jesus quer que venha para dentro de nós é um espírito de estabilidade. Que a gente tenha fé nele, que a gente confie nele, que o nosso coração não vá para o lado oposto. Que a gente sempre esteja sabendo que ele está no controle, que quando ele está junto tudo dá certo. O nome dele é glorificado. Ele não erra, ele não mente, ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A gente não precisa se descontrolar. Controle-se. Aí a Bíblia diz, irmão, com o Jairo, não sei o que está acontecendo com o Jairo, mas se fosse eu na história, ia ter outra história na história. Eu ia encontrar a mulher. Eu tô lá, falei: eu vou te ajudar, Jesus, nós vamos resolver isso logo. Aparece agora, eu te ajudo. Quanto você quer? Eu dou milão pra quem achar a mulher. Milão, tá aqui, ó, vou dar. Minha filha tá precisando de socorro. Eu não vou ficar aqui agora esperando, por causa que uma doidinha foi curada e não quer aparecer. Bora, aparece que eu vou te ajudar, menina, bora. Só que aí que tá, a Bíblia não conta nada, porque Jairo provavelmente só ficou quieto. Só que vai piorar a vida do Jairo. Vai piorar. O Jairo está esperando, Jesus está resolvendo o problema da mulher. Só que aí a notícia chega para Jairo: Jairo, sua filha morreu, cara.
já era. Ô Jairo, já era, porque você ainda está incomodando o mestre. Quem é pai sabe qual é a ação num momento desse. Provavelmente o Jairo queria desabar agora. Provavelmente nessa hora é impossível, não tem. Se você é ser humano, você vai sentir. O Jairo deve ter ficado muito desesperado. Só que a Bíblia diz que a mesma notícia que Jairo ouviu, Jesus também ouviu. Só que eu posso ainda melhorar isso. A notícia que Jairo ouviu, Jesus já sabia dela desde o começo. Posso te explicar melhor, lindo? Aquilo que te assusta não pega Jesus de surpresa. O que te assusta não altera o humor dele. O que te pega assim do nada, para ele não é novidade. Ele está no controle de tudo. A palma das mãos dele repousa a terra. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória dele e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não pense você que é o teu problema que tira ele do eixo. Ele já sabe. Ele governa todas as coisas. Enquanto você se desequilibra, descontrola, ele permanece igual, porque pode todas as coisas. Por isso que quando o apóstolo diz, porque sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, é a verdade. Ele pode tudo e nada que ele decide pode ser frustrado. Portanto, daquilo que ele não tem medo, você não precisa temer. Aí é maravilhoso, porque agora Jesus divide. Ele diz o quê? Jairo, não fique com medo. O que ele está falando para Jairo? Jairo, as tuas emoções, Jairo, não deixa ela desequilibrar. Você não precisa ter medo. Aleluia! Jairo, não precisa ter medo. Em outras palavras, ele está dizendo: Jairo, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Jairo, você não precisa ter medo. Ele fala para as emoções do Jairo e agora ele mira no espírito do Jairo. Jairo, não tenha medo, creia somente. Continua crendo que eu posso fazer, Jairo. Continua crendo. Lembra do começo que você chegou dizendo que era para eu ir para tua casa para resolver o teu problema? Bom, eu ainda não mudei o endereço. Eu ainda estou indo para tua casa. Continua crendo, continua acreditando. Eu ainda estou indo na direção da tua casa e eu vou resolver o BO. Jairo, controla as tuas emoções e mantenha a tua fé. É muito simples. Sabe o que Jesus quer que a gente aprenda logo? Que a gente precisa aprender a esperar. E enquanto esperamos, aprendemos a confiar. Confia nele, descansa nele, espera por ele. Na hora certa ele chega, da maneira certa ele faz. E se você se desequilibrar, não muda a velocidade que ele trabalha. Portanto, controle-se, acalme o coração, não tenha medo e continue crendo. Aprender a esperar e a confiar enquanto se espera. É difícil, eu sei que é, porque durante a espera os nossos olhos não veem milagre nenhum. Durante a espera a gente não vê resultado. Durante a espera só duas coisas precisam aparecer: emoções saudáveis e fé inabalável. É exatamente isso.
Por isso que quando alguém fala, não precisa pregar sobre a vida emocional, coitado. A mensagem de autoajuda, que dó. Primeiro que não é autoajuda. Autoajuda é o homem ajudando o homem. O evangelho é Jesus ajudando o homem. Então esquece esse negócio. Porque é autoajuda. Fala pra ele, não tem nada de autoajuda. Porque se eu tentar me ajudar, eu me estrago. Eu preciso de Jesus. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que faz. Tudo dele, para Ele, por Ele. Pronto, é só Ele. That's it. Não tem esse negócio de, não, você consegue sozinho. Não consegue nada, a gente precisa dele. A gente precisa dele, acabou. Então, irmão, esse negócio da alma é muito sério. Jesus está querendo que a gente cada dia desenvolva mais isso. Há uma promessa sobre quem desenvolve isso, quem confia, quem não fica ansioso, quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você quer experimentar? Eu quero a boa, a perfeita e a vontade de Deus. Eu vou te explicar como eu estou resolvendo essa parada. Estou me envolvendo menos com o processo e estou vendo mais pro final. Como assim? Aquilo que me desestabiliza, eu paro de ver. Eu tiro da minha vista. Eu comecei a me evitar processos que me angustiavam. Sabe uma parada que me angustiava? Você vai achar engraçado. Mas eu chegava no evento, a primeira coisa que eu perguntava, quantas pessoas entraram? Irmão, eu fazia um atormento na vida da minha equipe. Que eu falava, resolve. Por que não entraram ainda? Corre, vê o que está acontecendo, chama a polícia. Irmão, verdade. Chama a polícia, tem que vir batedor, cadê? Por que... Aí, irmão, eu descobri que o que eu fazia não alterava a velocidade que as pessoas entravam. Porque tem coisa que mesmo a gente querendo que mude, não dá para mudar. O trânsito não dá pra gente mudar. O fluxo das pessoas não dá para mudar. As pessoas... não dá para mudar. Então eu ficava ansioso à toa. Ficava bolado à toa. Me desgastava à toa. Lindo, na vida exatamente em quase tudo é assim. A gente se desgasta à toa. Ficar nervoso não muda nada, não acelera, não desacelera, não faz nada, irmão. A gente sofre que nem um bobo, sozinho, e não precisava. Sabe, Jesus olha para o Jairo, diz, ô Jairo, olha para mim, Jairo, tô aqui. Sabe, Jesus olha para você que está às vezes desesperado, angustiado, ansioso, e nem precisava de tudo isso, mas aí a palavra chega até você e é o Senhor dizendo, ei, olha para mim, eu ainda estou aqui. Eu ainda posso todas as coisas, nenhum dos meus planos podem ser frustrados, eu ainda sou o Deus que governa tudo, eu ainda estou no controle de todas as coisas, então você não precisa ter medo, você só precisa confiar. Jesus está olhando para mim, para você, dizendo, ei, por que você está ansioso? Aquieta tua alma, aprende a descansar nele, porque os que confiam no Senhor, aleluia, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus vai para a casa do Jairo. Chega lá, tá todo mundo fora da casa do Jairo. Ela morreu, não adianta, ela morreu. Aí Jesus diz, não, ela está só dormindo. E o final você já sabe. Jesus entrou, acordou a menina. E o que Jesus disse no meio, Jairo teve certeza no final. Eu não preciso ter medo, eu só preciso crer. Lindo Jesus, Tu és maravilhoso. Não precisamos ter medo, porque Tu está conosco, Jesus. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Tu és real, Jesus,
E se o Senhor está, não precisamos ter medo, não precisamos ficar desesperados. O Senhor está presente. O Senhor é um Deus que se importa. Jesus acalma o nosso coração, acalma as nossas emoções, o nosso espírito inquieto, porque Tu ainda é o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor pode todas as coisas. Jesus lindo, nós Te amamos e cremos. Tu ainda é o mesmo. Em nome de Jesus. Amém.